Podcast Astrologia Primordial no ar, começando aqui mais um podcast bem bacana para você, né? Para você que está no seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal e até, né, as realidades de iluminação, né, espiritual. O podcast Astrologia Primordial traz os conceitos fundamentais para que você tenha, né, todo esse desenvolvimento de uma forma muito mais simples, muito mais prática também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Loureiro e nesse podcast de hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre autoconhecimento, né? Como que você pode estar tendo esse processo de autoconhecimento para você mesmo, né? E como que você pode estar levando isso para o seu cliente, seja você terapeuta, seja você astrólogo, seja você aspirante a astrólogo ou a terapeuta, né? Então, dentro dessa realidade da astrologia, a gente consegue trazer para nós mesmos essa realidade do autoconhecimento e levar para outras pessoas também com mais facilidade, com mais praticidade. E no episódio de hoje a gente vai ter toda essa realidade aqui, né? Resolver sua vida em 60 minutos. Que isso? Como assim? Resolver a minha vida em 60 minutos? Como assim? É pretensioso demais, né? Esse negócio é pretensioso, sim. Você pode, através do mapa astrológico, resolver a sua vida em 60 minutos. E a gente vai desenvolver isso nesse podcast de hoje, né? E aí também tem aquela coisa, né? Mas por que a astrologia? Por que eu tenho que escolher a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, né? Vamos entender essa magia astrológica, né? De por que a astrologia funciona, né? O que existe por trás dela. E também a gente vai entender as duas órbitas e os dois mundos, né? Que negócio é esse de órbita, né? Foi o que eu botei na postagem de hoje, né? Se você não trouxer o seu cliente para a Terra, ele vai ficar fora de órbita, ele vai ficar longe, ele vai ficar distante, tem que aterrar, tem que dar realmente as soluções palpáveis para ele. Vamos falar sobre isso hoje, né? A dinâmica emocional e por que o mundo muda. E nós vamos começar exatamente por essa realidade. Por que o mundo muda? Quando você reflete nisso, o que você pensa, né? O que você tem como consciência quando você reflete nessa pergunta? Por que o mundo muda? Quando a gente tem a ideia de mundo, quando a gente pensa, né, assim, o que é o mundo? Né? Existe o meu mundo, existe o seu mundo, existe o mundo das outras pessoas, existe o mundo de outros estados, de outros países, existem mundos fora do nosso mundo, né? Mundos que realmente pertencem a outros planetas, a outras galáxias, a outros universos, né? Dentro dessa percepção a gente já tem uma expansão de consciência, sim, absurda. Né? Quando a gente olha para as estrelas assim, aquela estrela realmente brilhando, né? Lá longe, né? A gente tem essa ideia de que tudo no universo está em constante movimento, em constante expansão. E é essa expansão que traz exatamente essa reflexão. Por que o mundo muda? Por que as coisas se expandem? Por que as coisas realmente não ficam no lugar eternamente? Por que tudo é mutável? Por que nada é permanente, né? Dentro dessa reflexão, a gente começa a perceber, né, dentro da nossa história como seres humanos, a gente também tem essa percepção de que as coisas evoluem. A sua comunicação, ela vai evoluir em algum momento. Ela não está estagnada agora. E é o que eu digo aqui, né, em relação ao marketing digital, ou em relação àquilo que é Mercúrio em Aquário, ou de repente Urano propriamente dito, né? Urano em Aquário, em 1995, quando Urano realmente entrou em Aquário, trouxe ali a revolução da internet de fato. Então ali o mundo mudou. Ali de fato as coisas começaram a mudar. Né? A gente teve ali a realidade da Amazon, né, que foi fundada ali em 1994, né? E depois a gente teve essa realidade do ingresso de Urano em Aquário. Aquário é o signo que vai reger os próximos 2150 anos, né? Ou seja, a gente vai ter uma evolução aí, né? Mas só que a gente não vai ter uma evolução aí no sentido de futuro. A verdade é que a gente já teve uma evolução dentro de uma
revolução. A gente teve uma revolução na tecnologia da comunicação através daquilo que é a internet. A internet está muito ligada a Urano, a Aquário, a Mercúrio, porque comunicação é Mercúrio, né? Então a internet, um meio de se comunicar, um meio de você realmente levar o seu serviço a muitas pessoas, levar o seu conhecimento a muitas pessoas, né? Então, quando a gente entende essa realidade do mundo mudando, né? Por que o mundo muda? O mundo muda para que nós, seres humanos, possamos evoluir, para que nós, seres humanos, possamos realmente sair de A para B, para que a gente possa realmente levar o nosso conhecimento para outras pessoas. Porque imagina que você tem uma sabedoria, imagina que você tem um conhecimento guardado com você, né, que você realmente adquiriu no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de desenvolvimento pessoal, mas você não tem com quem compartilhar isso. No seu trabalho, as pessoas não acreditam no que você crê, né? Na sua família, as pessoas te acham esquisito, estranho, porque você tem um conhecimento diferente das outras pessoas. Todo esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, se você for parar para analisar em relação àquilo que é ou aquilo que são as pessoas que você se conecta, você pode embrulhar isso tudo e botar no lixo, porque não vai servir para nada. Mediante a família, aos dogmas, aos paradigmas enrijecidos, a essa estrutura toda, o seu conhecimento intuitivo ele não servirá para nada, a não ser que você faça a utilização de forma adequada daquilo que é o meio de comunicação que realmente evoluiu para que a gente possa se conectar com outras pessoas. Mas que pessoas são essas que a gente quer se conectar? As pessoas que falam a mesma língua que a gente, né? Ah, mas eu falo português, a minha família fala português. Não, não é essa língua que eu estou falando. Não, é a linguagem espiritual que você entra em consonância, que você realmente se conecta, que você realmente sincroniza com o seu ideal intelectual, com a sua ideologia. Né? Quando o Cazuza cantava lá ideologia, eu quero uma para viver, ele não estava de brincadeira não, porque nós seres humanos precisamos disso, precisamos de uma ideologia. Mas como que a gente vai ter uma ideologia se a gente não sabe que o mundo está mudando? Se a gente não sabe por que o mundo muda, se a gente não sabe por que as coisas acontecem. Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem esse entendimento de que o mundo muda, que as coisas mudam, que as coisas realmente se transformam para que o ser humano saia do lugar, né? E para que ele se movimente, para que ele realmente tenha uma oxigenação mental naquilo que está relacionado à sua sabedoria, né? Ele precisa colocar isso para fora, ele precisa comunicar a sua sabedoria para o mundo, né? E quando ele comunica a sua sabedoria para o mundo, o que ocorre? O mundo o reconhece. Então, dentro disso, a gente já tem vários aspectos sendo desenvolvidos dentro do mapa astrológico. Vários aspectos. O que é um mundo te reconhecendo? O mundo te reconhecendo nada mais é do que uma passagem, um trânsito do seu Sol na casa 11. Pode acontecer num retorno lunar, pode acontecer numa revolução solar, ou pode até mesmo estar no seu mapa astrológico, no seu mapa natal, né? Ou de repente, essa realidade pode estar no momento que você foi contratado numa empresa, né? Ou de repente, no momento em que você se casou, ou no momento que você conheceu um amigo, ou no momento que você realmente, né, teve ali um novo contato, abriu um negócio, né? Bom, se isso pode ter acontecido aleatoriamente, sem eu, né, definir, por que não definir coisas através da astrologia? Ah, então, se eu quero brilhar para o mundo, eu posso abrir um empreendimento quando o Sol estiver na casa 11, ou seja, ali no horário da manhã, né, no horário da manhã, quando o Sol estiver na casa 11, por volta ali das 8, de 8 até mais ou menos ali às 10 da manhã, você vai ter essa realidade do Sol na casa 11. Então, qualquer empreendimento que você inicie, ou de repente você mudar o horário no seu trabalho para ser realmente reconhecido, eu quero entrar no meu trabalho às 8 horas da manhã, né? Eu quero entrar no trabalho às 8 da manhã, eu quero realmente ser visto às 8 da manhã. É um simbolismo, né? Essa é uma realidade que a gente já está adiantando aqui daquilo que é um dos temas aqui, né, do podcast, né, sobre a magia astrológica, né? Então fica de olho aqui que realmente, fica de olho, fica de ouvido, fica comigo que a gente realmente vai estar trabalhando isso, né? Então o mundo muda nesse sentido,
né, ele muda, né, inclusive dentro daquilo que são as horas planetárias, né, as horas planetárias, aquilo que é o heptagrama, né, a força do heptagrama, a gente também tem essa realidade. Como o processo de autoconhecimento funciona muito bem também, para você estar ali fazendo um processo terapêutico também, para se conhecer melhor, para entender até onde você consegue ir ou até onde você consegue realmente ultrapassar os limites, no sentido do discernimento mesmo, de você realmente entender, não, eu estou me limitando, estou aqui, né, realmente me reprimindo a minha energia, né, impedindo que eu de fato tenha um processo de evolução. E os processos de evolução que o ser humano tem na vida, eles acontecem através dessa realidade do autoconhecimento, né? Por que o mundo muda? Para que a gente possa evoluir. Se o mundo não mudar, a gente não evolui. Com a consciência que a gente tem inserido no sistema, a gente nunca vai pensar em evolução, né? Se a gente nascer no mundo e ninguém falar sobre Darwin, ninguém falar sobre alienígenas do passado, ninguém falar sobre Anunnaki, ninguém falar sobre Noé, ninguém falar sobre Jesus, a gente simplesmente vem no mundo, experimenta a nossa vida da maneira que o mundo bota a nossa vida para ser experimentada, né? Se ninguém falar de autoconhecimento, a pessoa não vai ter esse processo, né? Ela vai ser dogmatizada, ela vai ser realmente ali doutrinada a um sistema, vai ser doutrinada a essa realidade. Mas aí você pode de repente se perguntar, mas e se eu nascesse num mundo vazio, um mundo onde não tivesse ninguém, né? Nenhum tipo de influência, nenhum tipo de interferência no meu processo de desenvolvimento pessoal. O que eu seria? Aí sim, você seria aquilo que você verdadeiramente é, mas de acordo com o planeta. Se esse é um planeta selvagem, de muitos animais, de muitas feras, né, naturalmente você precisaria se desenvolver tal como um Tarzan da vida, né, para poder entender a selva e viver junto com os animais, né, coexistir, né, com os animais. Agora, se você nasce em um mundo realmente vazio, sem animais, sem nenhum tipo de vida, né, você ali vai desenvolver aquilo que é a sua verdadeira essência, né? Obviamente, se tiver vegetais pelo menos para você sobreviver, ou de repente um tipo de energia que você possa realmente se alimentar, essa realidade vai ser desenvolvida à sua maneira. E quando você fala sobre autoconhecimento dentro do mundo, agora voltando aqui para esse mundo, voltando aqui para a Matrix, né? Quando você fala de autoconhecimento dentro da Matrix, isso não significa que você vai querer ficar fora o tempo todo. É você realmente se projetar para fora, mas você entender que existem possibilidades dentro da Matrix de você ser quem você verdadeiramente é. Que a Matrix, ela só escraviza aqueles que não têm o processo de autoconhecimento. E se você está ouvindo sobre autoconhecimento agora, é muito importante que você entenda isso como um sinal do universo. É um sinal que o universo está te dando para você realmente começar a buscar autoconhecimento na sua vida. Para você começar a perceber se você está sendo escravizado, se você realmente está vivendo uma vida de abundância, de prosperidade. Autoconhecimento te leva para esses caminhos. Autoconhecimento não te coloca em relacionamento tóxico, autoconhecimento não te coloca em um emprego escravizador, autoconhecimento não vai fazer você se vender por dinheiro. Muito pelo contrário, o autoconhecimento ele vai trazer exatamente aquilo que você é extremamente capaz de fazer para poder ter prosperidade na sua vida. Nem que seja para vender copo da felicidade. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com o copo da felicidade. Se for ver isso lá no mapa astrológico, a pessoa tem ali alguma coisa relacionada a Netuno, a Vênus. Vênus está relacionada a açúcar, né? De repente ela tem uma Vênus exaltada ali, né? Tem uma Vênus em touro de repente ali, né, que está realmente ali voltada para o açúcar, né, essa coisa ali, de repente tem ali um Mercúrio também numa casa de comércio fazendo ali um bom aspecto ali com algum outro planeta que realmente vai levar doçura para as pessoas. Vênus é isso, é doçura. Então dentro dessa realidade aqui já dei algumas dicas de como que o astrólogo pode também encaminhar pessoas para outros ramos daquilo que é o sistema, né. No meu caso aqui eu encaminho mais para a espiritualidade, né, para as pessoas que realmente têm aptidão, né, de trabalhar com terapia holística, de trabalhar com a sua espiritualidade e de realmente estar aqui, né, vivendo uma vida próspera. Por quê? No digital você precisa entender que você está aqui disponibilizando o seu tempo,
né? E se você realmente ama o que você faz, você está aqui disponibilizando a sua energia, né? Através de alguma tecnologia, através de algum meio de comunicação, né? Que você vai precisar de internet, tem que pagar a internet, você vai precisar de luz, vai ter que pagar a luz, você vai precisar de um celular, vai ter que comprar um celular, você vai precisar de repente ali uma realidade artística, né, um design gráfico para poder botar ali, né, o seu serviço sendo divulgado, sendo distribuído, né, o seu conteúdo sendo distribuído de fato de uma maneira realmente apresentável, né, tem isso tudo, né, e é isso que você coloca como preço, né? O mundo muda, essa é a realidade, o mundo muda. Com autoconhecimento você começa a buscar realmente formas de prosperar na vida. Com autoconhecimento você começa a entender de fato quais são os seus valores em potencial que você pode realmente estar desenvolvendo, né? E dentro dessa realidade, né, existem muitas pessoas que entram no processo de autoconhecimento e caem na muleta das terapias holísticas, né? E essa é uma realidade que é complicado, é muito complicado. Tem muito cliente que vai te usar de muleta para a vida. Ele não consegue tomar as decisões dele e ele vai querer que você tome decisões para ele. Então, ó, já compra aí um oráculo para você, já começa a fazer um curso de tarô, ou então, de repente, mergulha aqui comigo na astrologia primordial para você aprender também essa coisa da astrologia como oráculo, né? Se você pegar tem um baralho muito interessante, eu tenho ele aqui, é esse daqui, ó, Cartas Astrológicas Holísticas. Esse baralho aqui é um oráculo, ele serve de oráculo e ele é muito bom. Ele é muito bom. Você entendendo os símbolos, você pega ele e joga para qualquer um. Você faz oráculo com ele. Entender o símbolo, entender o casa astrológica, entender o planeta, entender o signo, você faz um oráculo astrológico perfeitamente e você vai estar ajudando esse tipo de pessoa, né? Pessoas que não conseguem ter decisões na vida, pessoas que não conseguem tomar decisões, pessoas que precisam de oráculo. Mas aí você deve estar pensando, pô, essas pessoas aí são ridículas. Aí é um pensamento muito mesquinho da sua parte. Pensar que essas pessoas que não conseguem tomar decisões são ridículas. São ridículas, vão usar oráculo para poder tomar decisão na vida. Ué, e o oráculo de Delfos? E o Sócrates, que era o oráculo, que as pessoas iam até ele para poder saber o que elas deveriam fazer na vida? E os conselheiros de presidentes, os conselheiros de muitas pessoas importantes que existem por aí, né? Você acha que essas pessoas não têm essa visão mais espiritual? Astrologia, numerologia, tarô, cabala, isso tudo faz parte do lado de fora do sistema. O sistema, ele é centralizador, mas o que existe fora do sistema somos nós. Astrólogos, numerólogos, cabalistas, aqueles que realmente entendem o mundo. Quem está dentro do sistema não entende o mundo. Quem está dentro do sistema entende apenas o que é o sistema. Ele é programado para o sistema. Fala de intuição para ele não sabe o que é intuição. Fala de signo com ele não vai saber. E como é que essas pessoas conseguem, de repente, fazer um mapa astrológico, Felipe? Como é que eu vou vender mapa astrológico se essas pessoas não acreditam em mapa astrológico? Você tem que converter os símbolos astrológicos exatamente da forma que eu estou fazendo aqui. São duas órbitas e são dois mundos. A órbita do astrólogo é uma, a órbita de quem está no sistema é outra. Mas só que nós vivemos no sistema. Então nós temos que pegar o nosso cliente, tirar ele da órbita do mundo, da 3D, trabalhar ele holisticamente, né? E botar ele de volta no sistema. Se ele está com problema de dinheiro, você tira ele, faz a limpeza energética nele, né? E bota ele de novo no sistema. Mas não é simplesmente soltar ele sem dar a vara de pesca, né? Você tem que dar a vara de pesca e dar uma orientação para ele de como que ele vai pescar. E é assim que funciona na astrologia. A pessoa entra no atendimento, ela não tem ideia do que ela vai fazer da vida. Ela tem ali todo o processo de autoconhecimento engatinhando, né? Porque se ela chega no astrólogo e paga
por um atendimento, é porque ela entende que ela precisa daquela ferramenta. E ela tem pelo menos um mínimo de entendimento também que aquela ferramenta pode ajudar. E é aí que entra o posicionamento na internet, né? O posicionamento do astrólogo tem que ser exatamente a clareza. Ele tem que levar clareza para aquele que está buscando autoconhecimento. Como que o indivíduo vai ter clareza falando só de signo, falando só de touro, falando só de planeta? Não, você fala daquilo que é a transformação que a astrologia pode oferecer em todos os setores da vida, e aí depois, no atendimento, você explica lá o que é cada coisa. Quem quer fazer mapa astrológico, quem quer realmente se entender através da astrologia, não vai pelo signo necessariamente, vai pela transformação. E quem está, né, já buscando mapa astrológico, aí sim vai se conectar ali, né, com o signo, vai se conectar, né, com toda essa explicação, né? Mas quem ainda não entende, mas que precisa muito de mapa astrológico, vai chegar na astrologia através de um posicionamento mais claro, através da clareza que você leva para o seu cliente, né? Se você quer realmente oferecer o seu serviço de mapa astrológico para quem não acredita, e tá assim de gente que não acredita, mas que precisa. Muita gente que não acredita, mas que precisa do mapa astrológico, precisa profundamente se conhecer, precisa entender que existem duas órbitas, existem dois mundos. Eu botei aqui cara, esse slide aqui, se vocês forem ver depois, aqui a gente está fazendo a gravação do podcast, né, no YouTube, né, se vocês forem ver aqui, tem um slide aqui incrível. Esse slide aqui é realmente algo fantástico. A intuição realmente me ajuda muito. Porque eu coloquei aqui 2 planetas, né? E esses planetas que eu coloquei aqui representam exatamente a terceira dimensão e a quarta dimensão, né? Então, quando vocês forem ver aqui, né, realmente esse slide pelo YouTube, vai ver que é algo fantástico e vai te dar um insight. Vai fazer você entender. O astrólogo, ele tá basicamente nessa quarta dimensão, né? E a pessoa que precisa do mapa astrológico, ela tá na terceira dimensão. E onde é que faz o dinheiro? Na terceira dimensão, é lá que faz o dinheiro, né? É lá que eles estão realmente lá movimentando, né, todas as engrenagens do mundo. Só que o mundo tá mudando. Quem sai da terceira dimensão e vai para a quarta dimensão começa a entender para onde o mundo está mudando, começa a entender para onde os rumos estão realmente indo, para onde está arrumando a humanidade, o que está acontecendo. E você também tem a percepção do tempo que isso vai levar. Eu dou 10 anos para as coisas começarem a realmente se acalmarem. 10 anos para as coisas realmente começarem a se estabilizar. Por que 10 anos? Né? Porque existe todo um processo de aprendizado. Urano agora está em Touro, ele já vai entrar em Gêmeos, 2024, 2023 por ali. E durante 7 anos ele vai estar em Gêmeos. Se você pega 2 anos de agora, mais 7, mais 8 ali de Urano, são 10 anos. Urano, ele vai trazer uma revolução no conhecimento quando ele realmente entrar em Gêmeos. Uma revolução do conhecimento. Só que essa linha, essa timeline, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter o entendimento disso. Vai ter gente que vai estar confusa. O que é Gêmeos? Clareza, de forma positiva, né? O arquétipo geminiano traz clareza. O lado positivo do arquétipo geminiano traz essa clareza. Se você está tendo essa clareza agora, de que coisas estão sendo modificadas, revolucionadas, você vai entender. Se você tiver essa percepção agora. Agora, se você não tiver essa percepção agora, muito provavelmente quando o Urano entrar em Gêmeos, você vai ter confusão. Por quê? O Urano em Gêmeos, ele já está ressoando na gente já, né? Porque o que tem de disse-me-disse por aí, o que tem de coisa estranha por aí, de realmente informações que estão truncadas, que não tá convergindo, que tá realmente deixando muita gente confusa, né? Urano já tá trazendo esses eflúvios, né? Já tá trazendo essa realidade. Então, quando entrar, se você entrar com clareza e entender, cara, isso daqui é uma mudança
na forma que a gente transmite, compartilha o conhecimento. É uma mudança na forma que a gente realmente se comunica com as pessoas. E eu já estou trazendo aqui. A forma que você comunica o seu conhecimento, ela é rentável. A forma que você comunica o seu saber é rentável. Informação na era de Aquário vale ouro. E se você não tiver essa percepção, realmente o mundo lá fora, a 3D, ela vai ficar cada vez mais complicada. Vai ficar cada vez mais intensa, mais densa, né? Vai ter muita confusão dentro dessa realidade. Então, a importância de você ter essa transcendência, de você realmente entender que o mundo muda, as coisas mudam, nada fica no lugar eternamente, tem que ter essa compreensão, tem que virar essa chave. Em 88 a gente não tinha internet. 33 anos depois a gente tem celular que transmite informação assim. São 30 anos. Em 88 para 95 são 7 anos. É quase que um período de Urano em um signo. Urano entrou em Capricórnio em 88, em 95 ele saiu, entrou em Aquário. E a gente teve uma transformação incrível da internet. Você acha mesmo que Urano vai entrar em Gêmeos e não vai trazer essas transformações? Cada momento da história que a gente analisa astrologicamente faz de você um Nostradamus, faz de você um Nostradamus, faz de você um ser muito mais elevado. A astrologia, ela traz a linguagem de como que as coisas funcionam no universo, de como que as coisas funcionam tanto a níveis superiores quanto a níveis inferiores. E dentro dessa realidade, você consegue ajudar muitas pessoas. Você consegue ajudar muitas pessoas a realmente terem uma transformação. Pega o seu cliente, tira ele da 3D, bota ele na 4D. Trabalha ele, trabalha essa energia dele, leva autoconhecimento para ele, faz ele realmente se inspirar com histórias de seres de outros planetas que vêm e que entram na nossa dimensão e realmente trazem uma cura. Faz isso, terapeuticamente isso é muito positivo. Por quê? Porque a pessoa ela vai realmente entrar em contato com dimensões interiores. Porque esses seres, eles estão tanto lá fora quanto aqui dentro. Andando dentro da gente, inclusive. São elementais, são elementares. As nossas células, gente, a gente tem célula aqui, ó, correndo no nosso corpo. O que é uma célula? Um glóbulo vermelho. O que é um glóbulo vermelho? É Marte dentro da gente. Tem ferro. Tem ferro, tem molécula, tem átomo de ferro, molécula. Gente, o universo é assim. Se você não entender como funciona o universo, as pessoas vão colocar você como um funcionário, como uma peça da engrenagem. E uma peça irrelevante, uma peça que troca. Ah, essa peça deu problema. Troca. E é assim que vai ser. Se você não entender como que funciona essa realidade de Urano em Gêmeos, agora, enquanto Urano está em Touro, enquanto você realmente rompe com coisas estabelecidas, estagnadas, coisas que não te levam para lugar nenhum, coisas que realmente tiram a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de produtividade, se você não romper com essas coisas sociais, quando Urano entrar em Gêmeos, o que vai acontecer? Confusão mental em relação àquilo que é a sociedade. Vai ficar muito mais difícil de você compreender. Muito mais difícil. Agora, se você entrar nesse período, 2022, ano que vem aí, já tá aí, ó, 2022, 2023. Se você entrar nessa realidade com clareza, tendo mais clareza a respeito das transformações do mundo. Ah, mas Felipe, como é que eu faço para ter clareza em relação às transformações do mundo? É só você analisar. Cada período, cada década tem uma transformação. Urano entrou em Touro em 2011. Em 2011, Urano entrou em Áries. Em 2018, Urano entrou em Touro. Então, dentro dessa realidade, quais são as percepções que você tem de transformação? Aqui no Brasil tem muitas. No mundo, a crise econômica. Então, são duas órbitas, são dois mundos. Tira o seu cliente, se você é terapeuta, tira o seu cliente da 3D, trabalha ele espiritualmente e coloca ele de volta na 3D, mas com um outro olhar. Tem que ter visão de mundo. Tem que saber contar a história. Tem que ter essa percepção. Porque uma vez que vem um cara de canudo
no seu atendimento e você não tiver percepção de mundo, se você não tiver entendimento de como funciona a humanidade, se você não souber pelo menos falar que Galileu apontou a luneta para o alto e ele viu as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, o atendimento astrológico ele não tem credibilidade. Agora, uma vez que você entende o mundo, ele já sabe que você é um mago, ele já sabe que você está na quarta dimensão. Professor de história, inconscientemente, ele está na quarta dimensão. Futurologistas, inconscientemente, estão na quarta dimensão. Capricórnio e Câncer. Capricórnio, ele pensa em planejamento, estrutura. Câncer, pensa no passado, é o historiador. E o Aquário é o futuro, de fato. Aquário é o futuro. Nós estamos no futuro, mas no futuro de quem? No futuro do Mestre, no futuro do Cristo. Ele tirou os seus discípulos do mundo, dessa órbita tridimensional, e colocou na órbita quadridimensional. O tempo, tanto é que eles estão com a gente até hoje. Os santos dos santos, o Cristo, na quarta dimensão, coroado, regendo o mundo espiritual desse planeta. O autoconhecimento te leva para isso, e a astrologia traz toda essa realidade, porque ele usava a astrologia. Ele fazia todos os seus processos de parábolas através da astrologia. A astrologia é uma ciência antiga, é antes de Cristo. Aliás, Cristo criou o mundo, criou o universo com a astrologia. Com a astrologia. Com certeza foi assim. Isso tudo traz pra gente toda a dinâmica emocional, né? A dinâmica emocional de você compreender como que o mundo funciona através das suas raízes. Porque começa nas raízes, começa lá na família. Qual é a história que os seus pais contam para você? Eles contam alguma história para você? Porque é aí que está o seu paradigma. Aí está a sua crença, aí está aquilo que você realmente acredita. Só existe esse mundo, não tem lua, a lua é uma mentira porque era uma guerra, era a Guerra Fria lá, eles foram na lua primeiro, mas aquilo foi forjado em televisão para poder ganhar a guerra dos russos lá e tal, não sei o que. Como é que é o seu paradigma? Ah não, o homem foi na lua, ele pisou na lua, né? Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade, grande salto para a humanidade. Toda essa realidade sendo desenvolvida através de uma dinâmica emocional. E a dinâmica emocional da Lua, estou dando aqui o exemplo do astronauta Neil Armstrong, né? Que foi o primeiro a pisar na Lua, né? Estou dando aqui esse exemplo justamente porque a Lua ali, naquele momento, trouxe pra gente uma dinâmica emocional diferenciada. Milhões e milhões de espectadores, de telespectadores na frente da televisão vendo o homem botar o pé na lua. Olha a dinâmica emocional dentro do mundo. Até ali não tinha, assim, a gente não tinha ideia da capacidade do ser humano. Foi o Kennedy lá, o John Kennedy lá falar, em 1960, no início da década de 60, nós vamos, até o final dessa década, colocar o homem na Lua. 1969, Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E depois disso, várias outras missões botando o homem na Lua. E agora a gente tem o Elon Musk, que quer colocar o homem em Marte. Agora, a gente não pensa nessas coisas, né? A gente não tem noção dessas coisas, né? Por que ele está querendo colocar o homem em Marte? Coincidência, né? Um projeto desse e logo em sequência uma pandemia, né? Imagina só o quanto de dinheiro que não deve ser para você realmente, de repente, se tiver que esterilizar a Terra dessa porcaria toda aí que está acontecendo, né? Dessas transformações que estão acontecendo, se tiver que esterilizar a Terra, para onde que a gente vai levar uma parte da humanidade? Para o planeta mais próximo que dá para segurar a onda por um tempo, né? Porque nem na Lua dá, não tem como ir para a Lua para segurar a onda, né? Tem que ir para um planeta que tenha pelo menos uma biologia semelhante ali, que dê para a gente fazer alguma coisa, esperar um tempo. Alguém já assistiu aquele filme, o Wall-E, da Disney, que é um robozinho que ele fica procurando, ele procura planta no mundo. O mundo virou um lixão, um verdadeiro lixão.
Aí o Oli é um robozinho que ele fica tirando, né, empilhando os lixos, as lata velha, né, e ele fica procurando planta também. E também tem a Eva, olha só, o Oli e Eva, né? Tem a Eva, que é um robozinho também, mas é um robozinho mais sofisticado, que ela fica ali caçando planta, né? E ela leva essa planta, né, para a nave, que os seres humanos estão em uma nave na órbita da Terra, esperando a Terra se regenerar, porque tem tanto lixo na Terra, tanto lixo, né, que a Terra ficou doente. Né? E o lixo promove a radiação, né? Tem efeitos radioativos dependendo do lixo, né? O lixo extraordinário, tem lixo que é radioativo, usinas nucleares, isso tudo, a gente está matando o planeta. Aí o planeta ele se desenvolve. Para quê? Para que os organismos vivos que estão matando o planeta sejam mortos antes do planeta morrer. Então é isso que está acontecendo. A Terra, o planeta Gaia, já detectou o ser humano. Ó, câncer detectado. O humano, câncer da Terra. Então quem tem a mentalidade materialista ainda não consegue ter a percepção de que há uma necessidade profunda de conhecer a si mesmo. Falei no podcast de essência, né? O último podcast que a gente fez sobre essa realidade. Você já sabe qual é a sua função no planeta? Estou falando da sua função no planeta, no planeta, em relação ao planeta. Você é um ser intelectual, um ser intuitivo, você é um ser artístico, um ser lógico, um ser mais palpável de botar a mão na massa mesmo. Qual é o tipo? Qual é a sua personalidade? Qual é o seu tipo de personalidade? Porque naturalmente, dentro dessa realidade, você consegue perceber qual é a sua função no planeta. Né? Ah, minha função no planeta é ser caixa de supermercado. Não, isso daí é a sua função no sistema. Até você despertar, tomar consciência de que existe uma essência dentro de você que precisa ser trabalhada para que você possa descobrir qual é o seu potencial. Para você descobrir qual é o seu propósito. Uma vez que você descobre o seu propósito através de uma ferramenta de autoconhecimento, tal como a astrologia, continuar como caixa de supermercado é ignorância. Então, todos nós, seres humanos, temos nosso tempo. Temos o tempo de crescer, temos o tempo de amadurecer, temos o tempo de cometer os nossos erros, as nossas falhas, não porque a gente quer cometer erros e falhas, mas porque existe uma dinâmica emocional dentro da gente que conduz a gente para esses caminhos. Então, o que o astrólogo faz dentro dessa realidade? Ele orienta o indivíduo. O indivíduo começa a se sentir incomodado. Pô, não, tô errando aqui, é um relacionamento errado atrás do outro, é um trabalho ruim atrás do outro, já não aguento mais, dinheiro não entra. E aí o astrólogo direciona, olha só, você tem esse potencial aqui, você tem essa essência aqui. E uma vez que a pessoa chega na astrologia, faz um mapa astrológico e continua nisso, no meu caso, eu dou orientação para as pessoas através da espiritualidade, é o que eu explico para todo mundo porque serviu para mim. O que me tirou do paradigma materialista, cartesiano, foi a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade ela trabalha de cima para baixo. Ela não trabalha de baixo para cima. A espiritualidade não vem e fica só suprindo. A espiritualidade não vem e fica suprindo as suas necessidades básicas. A espiritualidade vem e transforma a sua vida de cima para baixo. Quem supre as suas necessidades básicas é o sistema, porque o sistema precisa de você minimamente operacional. E o que significa isso? Estar minimamente operacional? É pelo menos estar com a consciência de Mercúrio e Marte conectadas. Mercúrio e Marte está conectado? Ah, hora de trabalhar, hora de fazer amor. Nem amor, é de fazer sexo, né? Despejar energia, hora de despejar energia. Tá robótica a pessoa. Mercúrio e Marte. Mercúrio recebe o comando de fora, externo, de um Júpiter externo, de um Saturno externo, e não do Saturno da própria pessoa. Aí recebe esse comando, aí manda o comando para Marte. Saturno mandou fazer hora extra, faça hora extra, aí o Marte faz hora extra. Se a pessoa tem um Marte em Câncer, é realmente doença na certa, porque ela vai ficar sendo drenada o tempo todo. Marte em Câncer está em queda, então a energia da pessoa está realmente... Marte em Câncer é um escritor, é uma espécie de escritor,
tá? Ele tem energia para poder botar a imaginação dele para funcionar. Ele tem que trabalhar o Mercúrio dele ali. É um diretor. O que é o diretor? Ele fica lá olhando, só mandando as pessoas, né? Quando ele tiver realmente pau da vida para levantar, diretor de cinema, né? Quando ele tem um assistente dele, fala ali para ele assim e tal, né? Ele é todo mansinho, né? Mas tem uma hora que ele fica pé da vida, né? E essa hora que ele fica pé da vida, ele despeja toda a energia dele e sai da frente quem tá realmente na mira, né? do guerreiro, né? Então, é realmente essa realidade. Então, quando se tem essa percepção, né, de que você chega na astrologia e não consegue se encontrar e que o astrólogo ele te dá várias ideias para você trabalhar espiritualmente ajudando outras pessoas e que isso está servindo sim para a humanidade, você é essencial para a humanidade, você começa a entender a sua dinâmica emocional também. Porque não adianta também, né, o astrólogo falar só, sua dinâmica emocional ela é mais intelectualizada, você precisa ter clareza para se relacionar com as pessoas, e a pessoa não busca o desenvolvimento disso. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Tem que ter essa compreensão, tem que realmente fazer um mergulho, botar isso em prática, terapeuticamente falando, né? Pô, beleza, o astrólogo ele disse aqui que a minha lua tem essa dinâmica mais lógica, que para eu poder me relacionar com alguém eu tenho que ter clareza em querer estar com essa pessoa, eu não preciso estar com essa pessoa para buscar clareza, né? Tenha clareza antes de estar com a pessoa. É um relacionamento amoroso? Tenha clareza, tenha certeza de que você realmente quer, né, amar essa pessoa, que você quer realmente estar com essa pessoa. Tenha clareza antes disso, né? Agora, se você tá dentro de um relacionamento amoroso, você tá confuso, cara, sai, pede um tempo, se entende, né? Busca as suas raízes, a compreensão daquilo que é o seu paradigma para você realmente ter um relacionamento favorável, um relacionamento que vai verdadeiramente te levar adiante, né? O astrólogo também tem essa função, né, de orientar nesse sentido. Por quê? Porque isso está no mapa da pessoa. De repente ela tem um trauma familiar, de repente ela tem uma sombra de atitude, de repente ela não consegue romper com relacionamentos. Ela tem um desafio. Não é que ela não consegue, ela tem um desafio. Um desafio que realmente, seu desafio é terminar com esse relacionamento tóxico que você tem. Aí o cliente vai lá, abre um olhão assim, como é que ele sabe que eu tenho um relacionamento tóxico, que eu nem falei de relacionamento, né? Aí normalmente isso acontece no mapa gravado, né? Porque o mapa gravado você faz a interpretação do mapa e entrega para a pessoa vem, Felipe, caramba, você nem sabia, mas eu tenho realmente aqui um problema aqui no meu relacionamento que eu preciso realmente resolver, né? Isso tá é função do astrólogo também, dar esse discernimento para a pessoa, né? Como eu falei anteriormente, tirar o cliente da terceira dimensão, colocar ele numa outra órbita, mas colocar ele de volta na Terra, né? Não é só tirar, é colocar de volta também. Tem que colocar o cliente de volta na órbita, senão ele fica em outra órbita de consciência. Ele fica achando que não, vou ficar aqui porque aqui é legal, aqui eu faço terapia, mas tá lá, continua como caixa, continua ou de repente supervisionando e recebendo só ordem, né, do Saturno dos outros, né, e não consegue desenvolver tudo aquilo que está em potencial na pessoa, né? Então, se você quer realmente se tornar um astrólogo, se você quer realmente usar a astrologia para os seus atendimentos terapêuticos, a astrologia ela é assertiva. É só você entender o símbolo. Entende o símbolo, que nem B. B é B, né? A é A. B é A, Bá. Legal, ótimo. A astrologia é assim também. Mercúrio está onde? Mercúrio está em Aquário. Então é comunicação intelectual. Mercúrio já é intelectual por si só. Então é você realmente intelectualizar essa comunicação. É você realmente ter uma percepção ali de que a sua informação ela tem um valor incrível e que quando ela é transmitida para outra pessoa, ela traz uma transformação, ela traz uma renovação, ela traz insights, inspirações, ela traz ideias, traz realmente revoluções, inovações para aquele que está recebendo a informação. A dinâmica emocional, tanto do mundo como um todo, quanto do indivíduo, né, é a mesma. Dei aqui o exemplo, né, da chegada do homem na Lua, e o exemplo aqui de um relacionamento que precisa ser rompido para você sair
um pouquinho dali, né? Bom, vamos dar um tempo aqui, né? Pô, peraí, deixa eu ter mais clareza aqui a respeito do que eu quero, né? É essa percepção, é essa sensibilidade. E dentro do mapa astrológico você consegue enxergar isso tudo. Isso que é interessante, né? E vamos entender como é que funciona de fato essa magia astrológica, né? Porque de magia não tem nada, é só a realidade ali, é o DNA cósmico da pessoa, ponto, acabou. Não tem mistério, é uma magia, mas não é uma magia, né? Entendendo essa magia astrológica, vamos lá. O que acontece? Todos os arquétipos ali na astrologia, todos os símbolos astrológicos, os 12 signos, os 10 planetas clássicos que a gente tem ali, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, esses 10 planetas ali que são classicamente trabalhados, né? Até a entrada de Quiron e a Lilith ali também, mas a Lilith não é um planeta, a Lilith é um ponto virtual, ela não existe, ela é a sombra da Lua, né? E Quiron é um asteroide, é um planetóide, ainda ninguém sabe definir, mas vamos colocar aqui, né? Que são 10 planetas clássicos, né? E mais 12 signos, são 22 arcanos maiores do tarô. E o que são os 22 arcanos maiores do tarô? Nada mais são do que os arquétipos do ser humano. Os arquétipos que existem dentro do ser humano. Todos eles, os 22 arquétipos. Né? Se você for fazer a jornada dos arcanos maiores, você está fazendo a jornada astrológica também. Então esses arquétipos, os arcanos, né, do tarô, eles se correspondem com os signos, com os astros, e dentro dessa correspondência eles se projetam, né? Eles se projetam de dentro para fora, eles se projetam. Por quê? Porque foram através desses arquétipos que todo o universo foi criado. Através desses arquétipos que o mundo se desenvolveu. Através desses arquétipos que a gente tem toda a realidade do mundo atualmente, né? E se a gente tiver mais evoluções, os arquétipos não mudam. Eles são imutáveis. São imutáveis. Porque eles... O que é um arquétipo? Vamos no teor da palavra. Arque é arco, né? Arco. E arco... O que é um arco? É uma onda, né? Um arco. É uma onda, né? Tipo é tipo mesmo, tipo. Então, o que é um arquétipo? São tipos de onda. E o que é uma onda? Uma onda é uma informação, é a maneira na qual a energia vai vibrar no universo. Se um arquétipo tem um tipo de onda, né, que é mais denso, como é que essa onda vai estar vibrando? Vai estar vibrando mais rápido, ela vai estar oscilando mais rápido. Se um arquétipo tem uma energia mais sutil, né, ela vai vibrar mais devagar, ela vai ter uma nuance vibratória, né, mais lenta, mais suave, né? E também tem o comprimento desse arquétipo. Qual é a força de projeção desse arquétipo? Ela é maior ou ela é menor? Porque se ela é maior, ela tem um alcance maior, né? Então, o arquétipo é isso. A mesma coisa são os signos zodiacais. As constelações, elas emanam a sua luz, né? Aí a gravidade dos sóis, né, das estrelas que estão ao redor ali de determinadas constelações, atrai essa luz para um ponto que tenha um observador. E o que é um observador? É aquele que colapsa a função de onda. Essa é a magia astrológica, ponto. Essa é a magia astrológica. Quando você olha ali no mapa da pessoa, você está colapsando o DNA cósmico dela. Só que em forma geométrica, né? São geometrias ali, né? E como é que funciona esse DNA cósmico, né? Esse DNA cósmico, ele vem com as informações daquilo que aquele indivíduo tem que desenvolver. Porque, como eu digo aqui, né, no podcast, como eu disse no podcast ontem, né, sobre a essência, que nós temos uma essência dentro da gente, né? E o que eu digo sempre aqui sobre a essência, né? Cada ser humano nasceu em um período do ano e cada período do ano corresponde a um tipo de ser humano, né? O ser humano da primavera, o ser humano do inverno, o ser humano do outono, o ser humano do verão, todos eles são tipos diferentes. E dentro dessa realidade a gente entende de fato como é que é a magia astrológica. Tem seres humanos que, quando buscam o processo de autoconhecimento e realmente se reconectam com o seu eu superior, autoconhecimento, o grande objetivo do autoconhecimento é esse, né? Fazer o indivíduo se reconectar com
a essência divina dele. Ele já tem uma essência dentro dele, o eu interior dele, né? A alma dele é uma projeção da essência divina, né? Mas a alma precisa naturalmente, o eu interior, a alma precisa se conectar com o eu superior, coração, que é o nosso sol interior, né? O nosso sol superior, né? É o nosso sol, é o nosso eu divino. Esse eu divino, ele emana pra gente uma quantidade de energia ou uma quantidade de onda que está de acordo com aquilo que é o momento do ano, o período do ano. O período na qual o Sol está em Peixes é um tipo de onda. O período que o Sol está alinhado com a constelação de Aquário é outro tipo de onda. E por aí vai. Os outros planetas também é a mesma coisa, só que os planetas eles modificam. Eles são atenuadores, reguladores ou potencializadores de determinadas energias astrais. Então, quando a gente tem essa ideia, arquetipicamente falando, a gente percebe, cara, cada ser humano tem uma essência diferente. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito maior do que o processo de dogmatização. O processo que você vai numa igreja ou que você vai numa faculdade e dizem para você, você tem que fazer isso, porque é assim que vai dar certo, porque é assim que é. Não é assim. Não é assim. Beleza, o mundo pode funcionar desse jeito, a igreja pode ter se institucionalizado dessa maneira, mas o autoconhecimento te leva para aquilo que você verdadeiramente é. E não para aquilo que o outro quer que você seja. Que nem no filme Interestelar, que a escola, né, estava modelando os alunos para serem engenheiros agrícolas, né, agrônomos, né, para serem ali fazendeiros, porque estava passando por um período, a Terra passando por um período na qual a quantidade de poeira era tão grande, mas tão grande que as colheitas não estavam acontecendo, porque não estava nascendo fruto, não estava nascendo milho, não estava nascendo ali, não estava tendo colheita, essa era a verdade, né? Então precisava de engenheiros para poder entender o padrão, né, do mundo, para poder entender como que o mundo estava realmente mudando, né, entender essas mudanças do mundo para poder realmente ter comida, ter alimento, né? Então o sistema também tem essa visão. O sistema também tem esse entendimento de que o mundo está mudando. Obviamente que não é o operador de caixa, não é o supervisor de loja, não é o gerente de loja, não é o gerente do banco que tem essa visão, porque eles estão lá quadrados, eles estão lá mecanizados, estão formatados para serem aquilo. Agora, os donos de empresa multinacionais, que eles botam a empresa na mão de alguém e eles vão fazer aquilo que eles realmente gostam de fazer, né? Que tem as empresas ali para manter o seu sustento, para manter ali o seu brio com relação àquilo que é a essência, né? Tem gente que tem empresa para ir jogar golfe, tem gente que tem empresa para rodar, girar ao redor do mundo, né? Para poder viajar ao redor do mundo, para poder velejar, para poder ter um monte de iate, para poder fazer festa, para poder viver de luxúria. Mas tem gente que tem empresa que é para poder entender o que o mundo tá oferecendo, né? O mundo no sentido natural, né? O que o mundo está passando? Quais são as transformações de fato que o mundo está tendo, né? Tem gente que tem empresa para isso, para poder ter tranquilidade, para poder viver, né? Mas, pô, Felipe, então quer dizer que eu tenho que ter empresa para poder eu passar a semana lendo os meus livros, para poder botar ali a minha literatura em dia? Não precisa ter empresa. Essas pessoas que têm empresa, elas têm ambições maiores. E, naturalmente, quando você entra no caminho de autoconhecimento e desenvolve o seu poder pessoal, você vai ter uma vida mais confortável. Porque o seu desenvolvimento pessoal, ele vai te levar para a transformação pessoal. E, inevitavelmente, a transformação pessoal te traz crescimento pessoal. E como que isso acontece? Aqui, na internet, aqui, no digital, você se conecta com várias pessoas. Se você tem a sua comunicação bem direcionada, se você sabe realmente utilizar a plataforma, se você sabe realmente articular aquilo que você realmente gosta de articular, né, de uma maneira adequada, que vai levar transformação para outras pessoas, naturalmente você vai ter todo esse processo de desenvolvimento, né, te levando para o crescimento pessoal. E aí você vai ter uma vida confortável para botar em dia suas literaturas, seus livros, né? Agora, se você não compreende absolutamente nada disso, realmente você não vai ter nada disso.
né? E isso significa que você não passou pelo processo de autoconhecimento. Porque se você acha verdadeiramente que você tem que ficar de 9 da manhã até as 18 horas em pé numa loja, ou que você tem que ficar de 9 da manhã até as 18 horas sentado numa mesa de escritório, aturando o chefe chato, te perturbando, impedindo que você veja a sua família, na sua folga ele te liga e você tem que sair de onde você tá para poder estar na empresa, cara, isso daí é escravidão. Isso é escravidão. É uma escravidão. Então, dentro dessa realidade, quando você vem para o digital e faz aquilo que você quer, quando você vem para o digital e você realmente entende toda essa possibilidade, aí as coisas mudam. Porque é você e você. Também tem essa, né? É você e você. Não tem chefe para dizer qual é o caminho que você tem que ir. Não tem chefe para dizer o que você está errando. Aí é você humildemente entender, cara, eu estou errando aqui, aqui e aqui. O que eu preciso? O que eu preciso para poder desenvolver? O que eu preciso para poder ter mais clientes? O que eu preciso para poder oferecer o meu conteúdo para as pessoas certas? Para poder ter uma audiência bacana, uma audiência que vai me gerar uma comunidade, que vai fortalecer o meu conhecimento e que naturalmente esse conhecimento vai chegar para as pessoas que realmente precisam dele, né? É nessa humildade que você vai ter realmente todo esse desenvolvimento. E a partir daquilo que é a magia astrológica, você entende quem você verdadeiramente é. Ah, eu tenho aqui um Saturno em Capricórnio. Pô, show! Poder de estrutura, discernimento, disciplina. É a pessoa autorresponsável. É a pessoa que entende o tempo das coisas, a pessoa que realmente sabe se organizar, se planejar. Ah, mas Felipe, isso não tem nada a ver comigo, né? Olha para o raio do arquétipo, olha para o símbolo, né? E medita nele, medita nessas palavras que definem o símbolo. Bota essas palavras em prática. O teu ego, ele tá te sabotando. Porque tem muita gente que vem fazer mapa astrológico por curiosidade e eu não falo nada daquilo que ela quer ouvir e ela fica frustrada. E por isso que eu já falo só, aqui a coisa acontece primeiro no espiritual, tá? Desbloqueou aqui, desbloqueia o resto. Ponto, acabou. Você tem essa potencialidade, você tem um leão aqui no teu ascendente que te dá o poder de liderança. Ah, Felipe, eu não gosto de liderar, eu não gosto de ficar gerenciando pessoa, não. É muito chato, é muita responsabilidade, né? Aí como é que a gente vê que a pessoa se manifesta? Aí depois de um tempo ela fala, pois é, tem tanta gente muito ruim lá no trabalho que é pior do que eu, que pô, com certeza eu faria o trabalho melhor do que elas. Tá reprimindo o seu desejo de liderança, tá reprimindo o seu poder pessoal, julgando outras pessoas. Essa é uma manifestação inconsciente de que você quer liderar, que você já pensou nisso inconscientemente, você já julgou e tá tudo certo, não tem nada de errado. A única coisa de errada que existe, na verdade, é que você não está aceitando que você tem um poder pessoal, que você tem uma potencialidade que precisa ser desenvolvida. A magia astrológica é você meditar no arquétipo, é você desenhar o símbolo, é você realmente entrar em sintonia com essa onda que está dentro de você. Se você tem uma chave de carro e uma reserva, a chave do seu carro é a chave reserva, e a chave reserva some, né? Ou a chave principal some, mas você não sabe onde é que está a reserva, você vai querer procurar a reserva. Não sei se essa analogia vai funcionar, vai fazer sentido para você. Me dizem aí se vai fazer. A realidade astrológica é a mesma coisa. Você está vivendo a sua vida através do seu ego. O seu ego quer que você fique de 9 às 18, tomando bronca de chefe, com o chefe no ouvido, falando o que você tem que fazer, né? Ou então em pé numa loja, organizando coisa, ou então atendendo caixa lá. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim. A astrologia é para todos. A astrologia é para todos. Foi o que eu falei na imersão. Ciência biológica, está no nosso sangue, está no nosso DNA, ninguém tira. Basta que você entenda os conceitos fundamentais e você já sai fazendo mapa por aí. Tem tecnologia para hoje, para isso. Não precisa você ficar calculando, né? A não ser que a tecnologia acabe, né? Aí vai ter que voltar para calcular o mapa ali, vai ter que ter efeméride, vai ter que entrar em ordem secreta. Aí para entrar em ordem secreta, é sociedade secreta, né? Maçonaria, você tem que ter visão de mundo. Será que você tem visão de mundo? Será que o operador de caixa atualmente ele tem visão de mundo? Para poder entrar numa ordem secreta, para receber uma efeméride de Rosa Cruz da vida, para poder ele fazer o mapa astrológico? Não tem, né? Então aproveita enquanto tem tecnologia. Aproveita enquanto tá barato, aproveita enquanto tá
tá sendo possível, né? Porque logo essa realidade vai acabar ficando mais cara, como tudo no mundo fica. Tudo no mundo fica caro ao longo da sua evolução. O carro que eu queria comprar no ano passado, esse ano já está o dobro do valor. A gasolina no ano passado, o álcool no ano passado estava 4,10, agora já está 5,40 aqui no Rio. O álcool, a gasolina eu nem sei. A gasolina eu nem sei, nem quero saber. Nem quero saber. Então, para você ver que as coisas vão... Quanto mais tempo você demora, eu vou fazer depois, né? Mais tempo você vai continuar na 3D. E você vai, né, geração após geração, né, para poder resolver isso. E muitas vezes não resolve. Então, dentro dessa realidade, você tem aplicativo. Entendeu os conceitos fundamentais da astrologia? Abre o aplicativo. Tem aplicativo americano, né? Que você pega lá e você paga, se eu não me engano, o que eu tenho aqui, né? Ele gera relatório, gera tudo. Eu não uso, né? Porque eu pego o meu método, eu utilizo o meu método, mas tem vários aplicativos que geram relatório. Né? Assim como você entra lá no Personari e ele tá lá, ó, mapa astrológico completo, R$ 64,90. Mas não é alguém que está fazendo. É um robô, é um sistema que vai pegar, né, um texto, né, vai pegar um texto já pronto e vai encaixar ali no teu mapa. Né? A Marte em Gêmeos, pega o texto de Marte em Gêmeos, bota aqui. Não é o astrólogo que está ali com você reiterando tudo, mostrando. É uma coisa confusa. É uma coisa que num canto diz uma coisa e lá num outro aspecto desafiador diz outra. Aí você fica confuso. Tem que ter o astrólogo. Cara, você pode usar a astrologia num café, né? Você pode usar a astrologia no café. Você pode marcar com alguém, pandemia, mas, sei lá, eu acho que dá pra você ir num café. Vai no Starbucks, pô, vamos lá, vou fazer seu mapa aí. Ah, quanto é que é o teu atendimento? Ah, são 120 minutos aí, de 90 minutos até 120 minutos, e aí você me paga 197 pra poder eu fazer o seu atendimento. Cara, faz um por dia, se você fizer de segunda a sexta ou de segunda a sábado, aí é contigo, né? Faz um por dia, de segunda a sexta. De segunda a sexta faz um por dia, você vai estar tirando aí quase um K. Vai estar tirando quase 1K por semana. Se você tiver energia espiritual, porque assim, o meu método, ele exige energia espiritual. Não é simplesmente você sair falando, não, é energia espiritual. Você tem que realmente se abrir, se entregar, né? Mentalizar antes que eu me entrego, né? E vai, né? Porque eu saio o bagaço da laranja, né? Aí, por isso que eu faço só 2, é o que eu faço. Eu não faço mais de 2 atendimentos, porque um atendimento às vezes leva 2h30, porque eu me entrego mesmo, eu não fico nessa miserinha de hora, não. Tem muito astrólogo que para, ó, já bateu aqui a hora, então, né? Não, eu vou até o final. Se durou ali, no meio do caminho, começou a conversar, não, eu vou atender. Então, essa é a excelência, né, do astrólogo ali. Então, cara, se você conseguir fazer 3 atendimentos por dia, de repente você faz. Pode ser, você faz um de manhã, um à tarde e um à noite. Se você não tem um trabalho ainda, faz um de manhã, uma tarde e uma noite. Entre um atendimento e outro, bota aí 3 horas de espaço, ou 2 horas de espaço para você beber uma água, comer uma barrinha de cereal, comer uma fruta, botar uma energia para dentro, né, para regenerar, para poder se limpar ali também, limpar o ambiente ali, né? E pô, naturalmente você vai conseguir, né, fazer essa leitura. E gente, é intuição. Entendeu o símbolo Beabá, Bá, é intuição e ela vem naturalmente, né? E a astrologia é uma ferramenta incrível, porque ela responde tudo. Ela responde tudo, você não precisa nem ter todas as respostas, preciso estudar o mapa aqui da pessoa, não, vai na hora. A energia da pessoa tá ali com você. Vamos num café aqui que a gente vai fazer aqui o seu mapa, legal e tal, né? Um por dia dá isso, dá quase R$1.000 por semana, né? Aí você faz, em 4 semanas você faz um atendimento por dia, mas aí tem uma questão também, para você fazer um atendimento por dia, existem estratégias de posicionamento. Né? Quando a gente fala estratégia, a galera meio que, né, tem que vender, né? Não é vender,
Não é vender, é você simplesmente entregar um bom conteúdo, né? É simplesmente você mostrar que você tem a solução, porque todo mundo tem dor, essa é a realidade, todo mundo tem uma dor. Tem gente que quer ganhar mais dinheiro, tem gente que quer um melhor relacionamento, tem gente que quer se reconectar espiritualmente. Quando a pessoa quer se reconectar espiritualmente, ela tem 3 coisinhas ali nela, pelo menos 2, mas eu diria que 3 coisinhas, né? Ela sabe que ela é uma pessoa que tem medo, ela sabe que ela é uma pessoa que tem culpas e ela sabe que ela é uma pessoa gananciosa. A ganância deixa ela travada, a ganância faz ela se sentir mal, né? Se ela está buscando espiritualidade, a ganância pode estar fazendo ela mal, pode estar fazendo mal para ela. A culpa pode ser algum trauma, alguma coisa que ela fez na vida, você também consegue descobrir através da astrologia, né? A culpa ali. E o medo é realmente a sombra da pessoa. O que ela tem medo? Ela tem vontade de fazer uma coisa. Cara, Felipe, eu tenho muita vontade de começar a fazer mapa astrológico, pô, vejo seus conteúdos e fico realmente inspirado nisso, porque eu amo astrologia, já tenho um conhecimento incrível já faço mapa para os mais conhecidos, assim, mas pô, eu queria fazer o que você faz, né? Aí você vai ver o mapa da pessoa, ela tem uma sombra que é exatamente o bloqueio dela, que faz ela acreditar, de repente, cara, eu não sou boa para isso, aí ela reprime o desejo. Então tem essa realidade, a astrologia. Por que a astrologia? Porque a astrologia é a ferramenta ali. É que nem um médico. Quando você faz lá uma radiografia, ou quando você faz lá um exame que vem todo aquele relatório, aquele diagnóstico ali com várias coisas que ninguém consegue entender, né? A mesma coisa o farmacêutico, quando pega ali a receita do médico, né? Ele consegue entender qual é o remédio ali que o médico está prescrevendo, mas a gente não consegue muitas vezes. A mesma coisa o diagnóstico ali, né? O relatório ali de um exame que o médico está lendo, né? Ele entende aqueles números, ele entende aquelas siglas, ele entende isso, né? Porque ele estudou os conceitos daqueles números e daquelas siglas. Mas quem faz todo o processo de avaliação para saber se aquele exame ali está num extremo ou num outro é o médico. Muitas vezes pode ser a intuição dele. De repente ele pode olhar para a pessoa e, pô, essa pessoa aparentemente tá bem, né? Mas o exame aqui não tá dizendo isso. Então vamos repetir o exame, porque de repente pode ter dado errado no exame. A mesma coisa é o mapa astrológico. É só você ter esse entendimento, essa percepção. Vamos ver aqui, né? O que está aqui no teu mapa? Quais são as suas potencialidades? Né? Vamos ver aqui qual é o seu processo de autoconhecimento. O que você tem aqui para poder realmente desenvolver, que vai te levar para um outro patamar, que vai te trazer prosperidade, que vai tirar o teu medo. Quais são os desafios aqui que você ainda não conseguiu superar? Quais são as facilidades que você tem que você não está dando a mínima para elas? Né? De repente tem isso. Né? De repente você sabe, você sente, né? No atendimento você pode perguntar, pô, o que você quer? Quais são as suas expectativas, né? E aí naturalmente vai ter todo esse processo, né, de desenvolvimento, e você vai ter o entendimento de fato daquilo que é necessário passar ali pro cliente, né? Então a astrologia, por que a astrologia é isso? Porque ela é uma ferramenta completa, ela é o DNA cósmico da pessoa. Né? É a forma cósmica dela, é a dinâmica espiritual dela. Entendendo essa realidade espiritual dentro da astrologia, você transforma a vida da pessoa em todos os sentidos, né? E é basicamente isso, né? Resolva a vida da pessoa, resolva a vida do seu cliente em 60 minutos pelo menos, né? Em 60 minutos pelo menos, né? Você tem ali 60 minutos e você vai revelar muita coisa. No mapa gravado que eu faço, em 60 minutos eu vejo todos os desafios e facilidades da pessoa. E aí vai ali 20 minutos para dar uma orientação ali em cada área da vida dela, que na verdade já foi dado ali dentro, só é uma coisa que direciona mais, né? Uma coisa é você falar solto sobre uma determinada realidade, um determinado assunto, e outra coisa é você falar dentro de um cronograma, né? Dentro de um cronograma, sendo específico, né, você consegue realmente colocar, né, na consciência do indivíduo aquilo que é bom para ele, aquilo que realmente vai servir de orientação. 60 minutos você consegue, né? Então, se você tem uma boa entrega no seu mapa astrológico, se você tem realmente essa conexão espiritual com a pessoa, com o cliente, naturalmente você vai levar muitas transformações.
Porque o que existe por trás da astrologia é o seu amor pela astrologia. E o seu amor pela astrologia não é apenas uma realidade sentimental e emocional pela ciência astrológica, que é uma ciência espiritual, né? Não é só isso. Muito pelo contrário. É você realmente ter o entendimento do seu propósito com relação à astrologia. Então não é só um amor pela astrologia, é um amor pela humanidade. Porque como a gente viu aqui desde o início da live, né, a astrologia não é só uma coisa que tange o ser humano, né, é uma coisa que tange o universo como um todo, né, as mudanças da sociedade, as mudanças do nosso mundo, enfim, são tantas coisas que realmente a astrologia traz para a nossa vida como processo de desenvolvimento pessoal, coletivo, social, planetário, que naturalmente as energias elas são muito possíveis de serem trabalhadas para que haja uma transformação, uma revolução, realmente ali uma expansão de consciência, né? Enfim, chegamos aqui ao final de mais um podcast bem bacana, onde a gente falou sobre autoconhecimento, podcast Astrologia Primordial, que traz aqui os conceitos fundamentais da astrologia de uma forma simples e prática, né? Com clareza. Tem ou não tem clareza, né, essa realidade? Hoje o pessoal, né, não comentou muito, não teve a participação aqui do pessoal, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, amanhã a gente volta com mais um podcast, né, falando sobre a realidade de Marte, né? A Inês aqui comentando, gratidão por compartilhar. A realidade, gratidão imensa, Inês, gratidão imensa. A Inês, que é aluna do nosso curso de Astrologia Primordial, tá lá com a gente, né? Muito bacana, né? Tá aproveitando lá o conteúdo e em breve eu quero ver a Inês fazendo muitos mapas, quero ver aí realmente a Inês destravando todo esse potencial, né, ajudando muitas pessoas, porque é exatamente isso. Uma vez que você entende a astrologia e compartilha o seu conhecimento com outras pessoas, naturalmente outras pessoas terão o seu conhecimento sendo compartilhado também, né? E dentro dessa realidade, o que vai resultar, né? A transformação de muitas outras pessoas, né? Quando você tem esse desejo no seu coração, naturalmente você leva essa realidade para outras pessoas também, através daquilo que é o seu poder pessoal e através do seu propósito. Propósito, poder pessoal, duas realidades que você consegue anexar à consciência marcial, à consciência astrológica de Marte. E esse é um papo para o próximo podcast. A gente encerra esse podcast por hoje e a gente volta no próximo falando sobre propósito e poder pessoal através da consciência astrológica de Marte. Mais uma vez, gratidão imensa a todos que estiveram aqui comigo. Vejo vocês na próxima. Até lá!